tarde, Brasil, boa tarde a todos. Um dos grandes privilégios que a mulher consegue garantir por força da natureza é o da maternidade. Aliás, é um excelente privilégio. Vocês não fiquem pensando que esse filho lindo aqui é meu, não, bem que gostaria que ele fosse. Essa criança linda aqui é filha de uma das nossas convidadas de hoje aqui, a modelo Lívia Mundi. E, inclusive, ele é capa de revista, da revista Elle, desse mês, e é um menino realmente muito simpático, muito calminho, está aqui adorando a televisão. Eu acho que ele nasceu para o estrelato também, como a mãe. Então, o melhor de tudo nessa questão da maternidade é o seguinte, que de uns tempos para cá, a mulher, inclusive, passou a ter como escolha formas alternativas do parto. É certo que as cesarianas ainda extrapolam os limites da normalidade aqui no Brasil. É ainda a forma de nascimento de 41,7% dos novos brasileiros. É impressionante. Atualmente acontece no Brasil, todos os anos, 3 milhões de partos. E destes, quase a metade são cesáreas. O mais assustador ainda é que 80% a 90% dos partos feitos em clínicas particulares são justamente partos de cesáreas. Comodidade dos médicos, medo de dor das mães ou ganância dos sistemas do convênio de saúde. O que será que acontece? No Canal Livre de hoje nós vamos justamente discutir as novas e as velhas formas de nascimento. Por que as mães estão tendo filhos mais tarde? Quais são as novidades nessa área? Os medos, os prazeres, as neuroses, as inseguranças, enfim, tudo que acompanha a maternidade, inclusive os filhos. Né? Inclusive, especialmente os filhos, porque depois que eles vêm, primeiro, mas é justamente essa primeira e mais importante questão, porque quando você está grávida, você é objeto da maior atenção. Quando o seu filho nasce, ele passa a ser objeto da maior atenção, e você, mãe, além de perder a barriga, ainda tem que cuidar de uma criança que chora dia e noite. Às vezes são santos, que nem esse menino aqui. Como é que ele chama, Lívia? É o Stefan. O Stefan, vocês estão vendo, está adorando aqui o estrelato, né? Já é famoso em todo o Brasil. Eu quero apresentar a nossa mesa de hoje. Você vai aprender muito sobre o assunto. Se você já tem filhos, você vai gostar do programa. Se você pretende ter filhos também, e se você é mulher ou homem curioso nesse assunto, nas novidades, realmente fique ligado que nós estamos com gente que entende muito desse assunto, especialmente das formas alternativas de nascimento que chamam tanta atenção das mulheres atuais, das mulheres de hoje. Do meu lado direito, eu tenho o médico ginecologista e obstetra, professor da Universidade de São Paulo, o Dr. Marcelo Zugaíbe, que participa de uma campanha de conscientização, inclusive uma campanha mundial, para informar o que acontece com essa mania das cesarianas. É um número absurdo de cesarianas desnecessárias. Na verdade, as mulheres passam por uma operação sem precisar. Elas poderiam muito bem estar fazendo aí um parto normal. Logo depois, nós temos a jornalista, repórter da TV Cultura, Mona Dorce, que é mãe de um filho de 2 anos e meio. Ela teve um parto normal, planejou esse parto depois de 5 anos de casamento. Ela resolveu ter um filhinho, que é o Guilherme, que eu tenho o prazer de conhecer. Realmente é um menino que é uma graça, foi muito bem planejado por ela e pelo Beire, pelo marido dela, e nasceu um pimpolho muito bonitinho. E ela achou ótimo. Então assim vamos dizer, a Mona é o perfil da mulher moderna, que planeja o parto, que tem o filho, que escolheu um parto normal, que conseguiu ter esse filho dentro das normas, vamos dizer, consideradas pelo menos mais seguras aí, porque o parto normal, apesar de tudo, ainda é o jeito mais natural e seguro para a mãe e para a criança de nascimento. Logo depois nós temos a Lívia Mundi. A Lívia Mundi é modelo, já esteve aqui, a mamãe desse garoto aqui que acho que cansou de mim. Você quer descer? Quer sair daqui? Acho que ele não entende muito aqui. Vamos deixar ele aqui, Lívia. Você que conhece ele, você vê quando ele fica nervoso, você me avisa. A Lívia é mãe desse menininho de 1 ano e meio. Ela fez cesariana e não conseguiu ter parto normal. Então aí que a gente precisa ver, porque muitas vezes você fala assim, não deu para ser parto normal, foi cesariana. A maior parte das vezes é esse tipo de desculpa que as mães acabam ouvindo dos médicos. Não deu, eu tive que fazer cesárea. E o que a gente sabe é que tem muita preocupação dos médicos em não perder o seu fim de semana. Muitas vezes eles querem planejar o fim de semana livre. Deixa eu deixar ele descer aqui. Desce aqui. Ui. Será que ele consegue descer essa escadinha aqui? O Gaiaça segura. Gaiaça, você não pode ir embora porque está preso o microfone também. Muito bem. Logo a seguir nós temos um outro médico, que é o médico ginecologista, obstetra do Hospital Leonor de Barros, Coríntio Mariane, né? O hospital chama-se Leonor de Barros, o nome dele é Coríntio Mariano Neto, e ele vai falar como é que o INAMPS trabalha
com essa questão dos partos, se o INAMPS abusa das cesarianas ou ao contrário, como os médicos ganham por hora que eles prestam de serviço, que na verdade eles preferem fazer partos normais, qual é a orientação no caso do INAMPS, e logo a seguir a escritora Leonilde Galasso. A Leonilde é autora de um livro que tem um nome muito divertido, o livro todo realmente é de um bom humor notável, que é Ser Mãe é Sorrir em Parafuso, é o nome do livro. O livro é esse aqui, são sobre coisas da maternidade que são pouco faladas, e realmente é muito engraçado. Quando eu recebi esse livro, eu falei, nós precisamos fazer um programa e trazer essa moça, porque realmente é engraçado. Ela coloca aqui tudo o que realmente acontece, mas não é adorando a pílula não, porque essa coisa de ser mãe é padecer no paraíso, esse papo todo, é bom a gente falar tudo que tem a ver com a maternidade, as coisas boas e as coisas ruins também. Ela fala da depressão, ela fala quando a gente engorda, se sente péssimo, o corpo todo fica deformado, mas assim, com um bom humor, a briga entre mãe e marido, enfim, ela vai falar das neuroses, das depressões, das aflições e dos prazeres também da maternidade, afinal é mãe já de 2 filhos também, e conhece o assunto na prática. Logo a seguir, aqui o nosso presença sempre constante, tão interessante aqui do nosso programa, o psiquiatra Ângelo Gaiarsa, que considera o parto convencional um verdadeiro crime contra a humanidade. Na verdade, essas cesáreas, essas coisas todas, ele acha mesmo que o certo é o parto Le Boyer, que é uma das melhores opções e mais naturais, porque faz com que tanto a mãe como a criança amadureçam esses seus novos papéis de uma maneira, vamos dizer, natural. Então a criança, assim que nasce, ela é colocada no colo da mãe, no seio da mãe, e o ambiente é todo escuro, e a criança o cordão umbilical não é cortado logo na hora, é tudo lento, num ritmo, a criança nem chega a chorar muitas vezes. Essa coisa de pegar a criança, nasce, pega ela pelo pé, levanta, bate no bumbum, ela começa a berrar, de certa maneira alguma coisa está errada, porque realmente, por que a criança começa a chorar desde o começo, né? Alguma coisa está errada. Não sei se tem gente que acha também que é bom para as vias respiratórias sair chorando, né? Mas eu não sei, vamos ouvir aqui os médicos o que eles dizem. Temos a presença do médico ginecologista e também obstetra Cláudio Basbaum, que trouxe justamente o método Le Boyer aqui para o Brasil. Ele sabe tudo do assunto, vai falar das vantagens, das desvantagens, como é que deve ser, inclusive como é que dá para a gente fazer esse tipo de parto, considerando os hospitais que nós temos no país e considerando exatamente a inadequação do sistema hospitalar para esse tipo de atendimento médico. A seguir, ao lado dele, nós temos uma parteira que tem uma experiência muito interessante também, que é a Ivete Olita. A Ivete trabalha na divisão de enfermagem do Hospital do Servidor Público e ela fez uma tese comparando os partos em hospitais e os partos feitos em casa. E a Ivete é francamente favorável a você ter filho dentro de casa, não sair para ter no hospital. Então deve ter muita vantagem, especialmente começa da grana, né, do dinheiro, porque é muito mais barato você ter filho em casa, mas em compensação eu consigo ver uma série de problemas também. Porque você imagina que ter filho vai em casa, de repente dá um crepe qualquer, você não tem um hospital ali para te ajudar e pode ser muito complicado, você pode ter realmente surpresas desagradáveis. Por fim, outro médico, o professor da Unicamp, que é o Hugo Sabatino, que defende o parto de cócoras. O parto de cócoras é aquele que a gente vê as índias em filme americano tendo neném. Elas se ajoelham na beira do rio e da maneira mais natural possível, como uma azeitona, sai um nenenzinho. Puf, explode, sai rápido, não tem espera, não tem nada. Então é realmente um parto que a gente considera alternativo, mas é na verdade um parto primitivo até. De repente, é até estranho a gente pensar que nós que somos mulheres, que vivemos sentadas, né? Porque as índias correm o dia inteiro, levantam, sentam, então elas têm força para ter parto de cócora. Eu não aguento 5 minutos ficando de cócora esperando um parto. Quer dizer, eu não sei como é que o Dr. Hugo Sabatino resolve esse problema das mulheres que não são índios e que não fazem Cooper todos os dias para aguentar as cócoras ali. 7 horas de parto, já pensou esperando o neném nascer de cócoras? Mas tem vantagens. Por exemplo, eu sei que não tem nenhum rasgo na vagina, não tem que dar ponto, o neném realmente nasce, que é uma beleza. Enfim, são várias as coisas que nós vamos poder conversar aqui hoje e eu estou louca para conhecer as novidades. Na rua temos a Marta Morosini, que está hoje mais uma vez no bairro da Penha. Não sei se a Marta está pronta, eu acho que está pronta sim. Marta, tudo bem aí? Não?
bem, mas está chegando uma tempestade. Eu já estou prevendo que hoje vai ser daqueles dias todo mundo apinhado embaixo do lugar para não pegar chuva. Agora a gente já tem 2 grávidas aqui que só de escutar já vieram para cá. Já foi o tempo que o pessoal casava e voltava da lua de mel grávida. Hoje em dia, ou a pessoa planeja ou é pega desprevenida. É sua primeira gravidez? É, minha primeira. Quantos anos você tem? 20. Está sendo planejada essa gravidez ou veio de surpresa? Foi de surpresa. Você se sente preparada para ter um filho? Ah, eu sinto sim. Você está curtindo? Curtindo. E você tem se preparado de alguma forma? Você tem se alimentado de alguma maneira diferente? Ou tudo bem, tá levando a vida como levava antes? Vamos a vida assim mesmo. E você vai fazer parto normal? Vai fazer cesárea? Que tipo de parto você vai fazer? Ah, eu gostaria de ser normal. Normal. Agora você teria coragem de fazer... Sai, piolho. Você teria coragem de fazer um parto diferente, de cócora, ou dentro d'água, alguma coisa assim? Ai, meu Deus, isso aí eu não entendo. Né? Vamos pegar a Edna, obrigado. Vamos chegar lá pra cá que já começou a chover. Gaúcho, dá uma chegadinha pra trás se você conseguir. Solta o meu fio, por favor. Sai de cima. Pronto. Edna, vem pra cá que você tá grávida, não pode ficar resfriada agora não. Primeiro filho? Primeiro filho. E você tá preparada pra ter esse filho? Não. Se sente preparada? Tem medo, assustada, né? Você fica assustada? Fica com medo da criança não nascer normal e essas coisas? Tudo isso, né? As preocupações acho que toda mãe tem. Eu fico sempre preocupada se tá tudo certo, se tá não. Às vezes tá me dando muito problema também a gravidez. Que tipo de problema? Já apareceu diabetes em mim, o neném desceu antes do tempo pra baixo. Tem coisa que você não esperava, né? Você espera muito apoio dos pais também, da mãe, né? A mãe quer ajudar você bastante. Você vai fazer que tipo de parto? Parece que vai ser normal. Você teria coragem de fazer um parto diferente, assim, um parto de cócoras, ou um parto dentro d'água, um parto que pega a criancinha e coloca na sua barriga antes de desligar ela do cordão umbilical? Eu não sei, meu. Depende da hora. Dependeria do momento, né? Acha que é legal já tirar a criança da barriga e dar um tapinha no bumbum pra ela sair chorando? Se ela não estiver respirando, é normal, né? É legal pra ela respirar. Vai falar de um monte de coisa sobre parto lá. Se você quiser prestar atenção, vai ser bem legal. Silvia. Bom, vamos começar conhecendo quais são as alternativas de parto aqui. Essa de parto na água nós não falamos aqui, mas o bebê sai nadando e o médico sai atrás. O doutor Hugo falou assim, o médico tem que saber como é que nada para nadar atrás do bebê. Você vai nadando numa piscina, pega o bebê. Já pensou, sai que nem peixe, baleia? Né? Eu sei que a criança, quando nasce, ela tem um reflexo de nadar. Deve ser coisa que a gente traz antigamente aí, né? De bicho, de animal, gaiata que entende dessas coisas. Fala que todo mundo é bicho, que todo mundo é isso. Ah, eu falo. Você fala. Não, você fala. Eu sei que a gente é, mas a gente não precisa também sair nadando quando nasce. Né? Você não acha meio esquisito a gente nascer que nem peixe? Hã? Não sei, não nasci assim realmente. Não nasci, mas a ideia é muito atraente. Sair nadando? Pra mim é. Porque se lava já? Imagina, mania de moderna sair limpinho, cheiroso, envolvido em branquinho. Quer dizer, já dentro do caixãozinho de defunto, pronto para enterrar. Ai, que horror, cara. É isso mesmo. Se lavar, ué. É isso mesmo, não pode ter cheiro natural, nosso mundo não pode ser viscoso, não sabe dizer melequinha, é tudo nojento. Tudo que é vivo é nojento pro homem moderno. Você acha que é por isso que e nós estamos indo para a morte. Por isso que os hospitais procuram ser tão ascéticos assim, não é por segurança? Em boa parte é também por causa disso. É também preconceito de limpeza, além da medida prudente de cuidado, que os bichos também se lambem inteiros. Mas eles se lavam lambendo, não com sabão, Fizioex, escovinha, para tirar toda aquela nojeira, compreende? Eles são lambidos pela mãe inteirinho, todos os animais. Bom, então você deve ser favorável a essa coisa da mãe comer a placenta também, não? Se ela tiver coragem, seria ótimo. Eu vi essa alternativa também, tem gente que faz isso, come a placenta porque repõe proteína, sei lá. Mas estimula, tem outros hormônios lá aqui. Vamos ver o que tem de verdade, por isso que fica parecendo um programa de louco isso aqui. Em relação a se lavar ou não a criança quando nasce com uma escama, uma substância, um vermex, que é necessário que ela tenha porque é de proteção. Certo. Então, eu acho que isso de lavar a criança é... Ela nasce com uma cera grudadinha nela, né? Que é para protegê-la da água em que ela está imersa o tempo inteiro, né? No Se você ficar num banho muitas horas, desmancha a sua pele. A do nenê é pior ainda. Então tem um revestimento quase de cera.
Mas parece que a criança que se deixa, ela absorve e aproveita de algum jeito. Não tenho detalhes. Se deixar só tenho a notícia. Yes. Até isso existe gente que tentou. Elemento nutritivo. Como é que é, doutor Cláudio? É elemento nutritivo. Essa cera que a criança protege, mantém o equilíbrio térmico regulador da criança, que no início precisa. A natureza não faz nada de graça, tem uma utilidade isso. É nutritivo para a própria criança e protege exatamente porque a criança, ao nascer, ela tem o seu mecanismo de adaptação térmica ainda um tanto quanto imaturo, e aquilo dá aquela preparação para aqueles primeiros momentos da vida da criança. O senhor é favorável, então, a deixar essa cera que a criança nasce com ela? Sim, a criança permanece. Aquilo não é retirado. Mesmo nós que trabalhamos na linha Le Boyer, que damos o banho logo após a criança nascer, na verdade não é um banho, é uma imersão em água. É mais uma sensação de volta, quase que de compensação dessa criança que estava na vida intrauterina desde que foi gerada imersa. Dentro de água, da placenta? Da bolsa, não da placenta, da bolsa. Então essa criança vive ali dentro, ela vive flutuando desde que foi gerada. Num dado momento aquela bolsa rompe, ou é rompida, a água flui, e a criança entra por um túnel, as contrações sobre o seu corpo, que não recebia de uma só vez, porque tinha um coxim de água. E de repente aquela criança passa por todo um processo de uma viagem extremamente difícil. Quando ela chega num mundo diferente, ela é levada. E eu acho que neste momento, quando ela fica no seio da mãe, vamos passar passo a passo isto, vamos dar um pouco de volta a ela, um pouco de líquido, um pouco de mãe, um pouco de seio, para haver uma adaptação lenta a essas novas condições de vida. Essa é a finalidade, não é bem um banho. Né? A criança que nasce pelo método Le Boyer não chora necessariamente. Eu já ouvi falar isso, que a criança às vezes nasce e não chora. Não, o objetivo Le Boyer nunca foi não chorar. Eu acho que a criança quer chorar, ela chora, é um direito dela. Geralmente ela chora porque ela leva um tapinha no bumbum. É tradicional a cena de pegar a criança eu acho que nós temos assim uma certa alegria, até uma alegria muito grande de isso já não existir mais. Eu espero que não exista mais, mas em alguns lugares eu acho que essa flagelação, de alguma maneira, foi um conceito, já era uma coisa usada sistematicamente. Os bebês nasciam e, como eles ainda não sabiam respirar, ou eles não respiravam bem, se dava um tapinha. Se estimulava e as flagelações iam a graus muito sérios, às vezes até imersão em água quente e fria para que a criança começasse a chorar, sem dúvida. Porque então, os médicos têm necessidade de ver se funciona a criança, né? Às vezes ela está funcionando. Sai lá de dentro e começa a bater, faz alguma coisa. É verdade, mas o que se esqueceu é que a natureza sabiamente deu dois sistemas. O cordão ainda pulsa, há uma unidade latejante ali que vincula a mãe e criança. Ela não respira, mas ela ainda respira pela mãe. É como se ela ainda estivesse in útero. Então, quando o bebê sai e que ele vem para o meu colo de imediato, eu espero que ele aprenda a respirar, que expanda o seu pulmão. A mão no cordão me permite dizer: esse bebê é como se ainda estivesse lá. E ele vai aprendendo, ele tosse, ele se engasga, ele dá umas incursões respiratórias e aos poucos ele aprende. E usando esses dois mecanismos ele se adapta à nova vida. Só aí é que o senhor corta o cordão umbilical? Quando ele parou de pulsar, como os animais. A cadela faz o mesmo. A cachorrinha nasce, sai o cachorrinho, quando acabou de pulsar, é que a cadela vai lá, ela rói o cordão, morde o cordão, e ali é que terminou de fato o nascimento da cria. O ser humano se apossou de uma maneira extremamente tecnicista, distorcendo uma série de aspectos extremamente naturais. Isso naturalmente deverá ser discutido. Doutor Marcelo, o que o senhor acha disso que ele está dizendo? É um pouco de sonho, assim? Todas as pessoas nascerem dessa forma, desse jeito tão lento? Quer dizer, hoje, com 3 milhões de nascimentos todos os anos no Brasil, será que daria para todo mundo nascer nesse ritmo, nessa boa, numa nice, assim? Eu acho... eu sou provocativa, eu tenho que ter meu papel aqui. Eu brinco de carrinho aqui. As palavras do Dr. Cláudio, do Dr. Ângelo, elas têm uma função, que eles querem transmitir a mensagem que o Dr. Le Boyer trouxe, que eu entendo que é uma mensagem muito importante, que é humanizar o parto. Agora, esses detalhes todos, no meu modo de ver, eles têm um aspecto que muitas vezes é irrelevante.
Então, a tal cera que está no corpo da criança, se nós analisarmos do ponto de vista mesmo, assim, médico, nós vamos notar que com o passar das semanas, com o amadurecimento da criança, essa cera vai se soltando sozinha dentro do útero. Então, nós poderíamos até interpretar que é para a criança já nascer sem a cera. Inclusive, existem situações de doenças como diabetes, em que essa cera se torna, inclusive, mais aderente e ela não se solta. Por que isso aconteceria? Não sei. Agora, a criança nasce, se dá um banho e deve-se dar esse banho ou não, no meu modo de ver é irrelevante, não tem nenhuma diferença. Se der o banho, deve ser feito com uma água na temperatura daquela que ela estava dentro do ambiente. Ou seja, a filosofia por trás disso tudo é que o parto seja isento de agressão. Por isso que se diz que a criança deve nascer sorrindo. Agora, eu concordo com o Dr. Cláudio, ela pode nascer sorrindo, chorando, o importante é que ela nasça bem. Isso que é o importante. E o ambiente, desde que ele seja um ambiente que traz calor, ele torna o parto humano. Agora, então, como é que dentro de uma sala de cirurgia, com cesárea, cortando a barriga da mãe, pode ter calor nesse ambiente? Pois é. Com luz, com agulha, com tudo, com sangue, quer dizer, não é uma situação de operação, não é uma situação de nascimento. Caso de cesárea, né? Até isso é importante, sabe por quê? Porque se nós deixarmos aqui a ideia de que uma cesárea não pode ter o lado humanístico, nós vamos estar tirando uma arma muito importante também da mão dos médicos. Eu posso fazer uma cesárea, que é necessária, eu não estou aqui defendendo a cesárea sem indicação. Mas parece que é necessária apenas em 20% dos casos. Isso porque, mesmo. Na verdade, acontece no Brasil hoje, é um absurdo, gente, 80% a 90% dos nascimentos. Todo mundo vai ter na base da cesárea. A mãe por causa de medo, o médico por comodidade, o hospital porque pode ter interesses de dinheiro, e numa dessas a criançada toda está nascendo na operação. É um absurdo. O que é um absurdo mesmo. Agora, principalmente no caso dos partos não pagos, né? Que agora a pessoa realmente não tem opção e é uma coisa meio a toque de caixa. E temos que deixar claro que tem situações em que a cesárea é importante e ela pode se tornar um parto também humanizado. Não se precisa traumatizar a criança durante a cesárea, e nem se deve. Ela pode, logo que sair, encontrar um ambiente de penumbra, com música, como alguns pretendem, tomar o seu banho da água morna e chegar ao peito da mãe da mesma forma. Eu sou a favor do parto natural, não estou aqui defendendo a cesárea. Estou apenas dizendo que tem aspectos que precisam ser interpretados de uma forma menos apaixonada e mais um pouquinho fria. Eu fico muito feliz, desculpe, de ouvir o Dr. Marcelo Lugares falar dessa maneira, porque me parece que com o correr do tempo, não há muito tempo, o professor Marcelo é um dos mais brilhantes professores de obstetrícia desse país e acho que o mais jovem titular de obstetrícia da Universidade Brasileira. De qualquer modo, há pouco tempo eu ouvi as expressões do Dr. Marcelo em relação às ideias de Boyer, um tanto quanto diferentes do que coloca hoje. E eu fico muito satisfeito de ouvir isto, principalmente porque eu, talvez há cerca de 14, 15 anos, quando introduzimos as ideias de Boyer, nos expondo a pressões terríveis, nós, naquele momento também, já durante a cesariana, nós procurávamos compensar aquelas mulheres em fazendo as ideias de Boyer também funcionar no parto cesariana. Para mim não há diferença. O bebê, ao ser tirado de uma cesariana, e mais ainda, me dizia Le Boyer, nos contatos que tivemos juntos, ele dizia, mais ainda esta criança, mais ainda esta que se angustiou por um trabalho de parto difícil, que por uma necessidade está sendo extraída via intervenção cirúrgica. Para esta mulher que tanto quer ter um filho, da maneira melhor, vamos recompensá-los, mãe e filho. Então, esta criança eu de imediato ponho no seio. Essa criança vai ao seio mamar enquanto terminamos a cesariana. Doutor Corinthians, o senhor acredita que a criança tem ansiedades, que tem medos, que tem todas as sensações que o doutor Cláudio está colocando aí antes de nascer? Quando ela está nascendo, ela tem consciência disso tudo, não? Imediatamente ao nascer, eu confesso que eu desconheço se a criança tem todas essas características que você colocou. Isso acredito que muito mais seja adquirido no ambiente onde ela se desenvolva, no ambiente familiar, se é um ambiente calmo, se é um ambiente agradável, se é um ambiente favorável, muito mais ela vai adquirir nesse período do que na realidade no período intrauterino. Na sua opinião, a hora do parto não é importante na definição da personalidade da criança? Quer dizer, uma criança pode ser marcada por um parto
vamos dizer, violento? No que a criança é beneficiada nesse parto? Isso que eu estou querendo entender, psicologicamente falando. Sem dúvida. Eu acho que o nascimento de qualquer criança, o nascimento de um ser humano, seja qual for o método, deve ser caracterizado por ausência de sofrimento e dor. Isso deve ser o princípio. Bom, mas se for levar a ferro e fogo essa sua expressão, então se anestesia inteira, a mãe fica completamente morta lá, tem o filho, não dói nada, acabou. Lívia, você, por exemplo, não sentiu dor nenhuma, certo? Se ela estiver bem preparada, não. Olha, eu tive as dores, eu tive as contrações, eu tive todo o serviço, o trabalho de parto, né? Perdi as águas, tive o... Sofrimento de parto. Tive as contrações de noite, tive o sinal, né? E me preparei toda para parto normal, né? Meu médico, inclusive, ele é contra cesárea. A gente tentou até o último momento, mas infelizmente não deu. Meu filho pesou, na época, 4,80 kg. Nasceu com 4,80 kg, meu marido é alto, né? E eu só estava com uma polegada de dilatação. Então ele optou por cesárea, era um sábado. Quando você falou que os médicos preferem não trabalhar ao sábado e domingos, preferem fazer durante a semana, né? Mas no meu caso não, foi ao sábado. Foi no sábado? E ele estava lá, firme? Estava lá. Que geralmente os médicos que são a favor de cesárea, eles marcam a cesárea. Então vamos ter o neném na sexta-feira, um pouquinho antes de ir para o Guarujá, né? Às 4 da tarde, fica tudo bem. Manoel, para você, como é que foi a experiência da maternidade de ter filho? Você sofreu na hora do parto ou quer dizer, no que o tipo de parto que você teve influenciou o seu bem-estar ou não? Então, antes de responder essa pergunta, eu queria falar uma coisa. Acho que durante todo esse tempo a gente estava discutindo um pouco das condições do parto para a criança, né? Eu acho que a partir do momento que a Lívia entrou um pouco a parte da mãe. Eu acho que a parte mais traumática da cesárea é para a mãe, é a recuperação, né? Que nunca é igual de um parto normal. Eu tive parto normal, no dia seguinte eu estava leve, ainda podia sair trabalhando, quer dizer, como eu não senti, e era o que eu queria e tal. Eu acho que cesariana, pela experiência que eu tive de uma operação pequena, você fica com corte, 40 dias, você tosse, dói o corte, quer dizer, eu acho que é uma coisa muito difícil, não é só para a criança, a pior coisa é para a mãe. Eu tive um parto normal, graças a Deus, era o que eu esperava, eu fiz ginástica, respiração, todas as coisas que reza a tradição que devem ser feitas, se ajudaram ou não, o bebê estava de cabeça para baixo, encaixado, tudo certinho. Respirou, cachorrinho, fez todas aquelas coisas. Respiração e tal. Tive o rompimento das bolsas, da bolsa de água, que acelerou as contrações, e depois de 7 horas o Guilherme, meu filho, nasceu. Então, e parece que 7 horas, não sei, os médicos que... Depois, eu achei que foi um sofrimento, as contrações foram difíceis, eu gritava. Meu médico era a favor de dar muito pouca anestesia, então eu... Você xingava o médico? Eu xingava, eu quero parto normal, mas quero anestesia também. Então, a anestesia impede as contrações, então ele dava pouca anestesia. Mas eu acho que valeu a pena, porque ele nasceu de parto normal, ele estava inclusive com a cabeça para cima, ele estava encaixado certinho, mas com a cabeça para cima, quer dizer, o que normalmente dificultaria um parto normal. Nós vamos falar dessa questão da dor, da questão do médico, das várias maneiras de nascer, inclusive essa coisa de nascer em casa, o parto doméstico, pregado pela Ivete, aí a volta, né? Daí, já que é para citar filme, nós citamos os filmes americanos dos índios na beira do rio, ali, Oak River, né? A Índia. Mas Iracema a gente não viu muito em filme, né? Então a gente viu mais nascimento de filme de Índia americana. Assim como a gente também viu mais nascimento em filme daquelas mulheres que moravam no Texas, né? E moravam na cabana sozinha e tinham o filho sozinho ali dentro de casa também. Essas imagens que estão mais marcadas, geralmente todo mundo serve água, passa o pano, serve água e de repente aparece uma criança. Então vamos ver se é assim mesmo, nascimento dentro de casa, e quais são as alternativas aí, cócora dentro de casa, tudo que os médicos podem oferecer e que as mães também têm a colocar. No minutinho só depois dos comerciais. O Reich, segundo o Gaiato aqui, acha que cada dor, cada contração, na verdade, devia ser um prazer, um orgasmo da mulher. Não devia ser, peraí, há casos relatados em que é. Vai devagar, não devia agora. Não vai obrigar todo mundo agora a ver essas coisas. Bom, mas aqui de dor, passar para prazer, fica de altamente que não. Desculpe a comparação, a evacuação pode ser prazenteira, você não sabe? Você não sabe, mas que
Não, Gaiata, me desculpa, eu acho que a hora do parto, a hora que o bebê está nascendo, que está tudo dilatado, está saindo a cabecinha dele, e você sente, a mãe sente, pode ser uma grande sensação. Eu acho que eu senti muito, eu tive um enorme prazer. Agora, dizer que as contrações são prazerosas, isso eu acho muito difícil. É uma dor que você enxerga a preservando a tradição em primeiro lugar. É um orgasmo que transcende o orgasmo carnal. E, olha... É um orgasmo físico, olha, então vive mais, transcende, né? Então não todo é mundo por vai aí. apanhar e vai gostar de apanhar. Não esqueça que desde que você nasceu, você só ouviu falar em dor do parto. Então eu não sei quem resiste a um condicionamento desse. Você acha que é condicionamento do parto? Tremendamente, em grande parte. Em grande parte. Será que isso não é papo de homem falando de mulher? Não, eu estou te falando, é um relato clínico, não é meu, inclusive. Eu li. Você concorda, Leonildo? No meu primeiro parto, que antecipou um pouquinho, meu primeiro trabalho de parto, eu não sabia que eu estava em trabalho de parto durante horas. Porque o que eu sentia era pequenas, como se fossem cólicas menstruais. Seu microfone está para dentro, puxa ele um pouquinho para fora, como eu previ, aliás, eu falei que o microfone estava... Isso, puxa para fora. Então, o que eu sentia, na verdade, eram pequenas cólicas menstruais, suavíssimas, que não me levam a crer que eu tivesse um trabalho de parto. Mas realmente o que me levou para a maternidade foi um pequeno sangramento, então aí resolvi. Então, comigo foi a mesma coisa, as contrações... Na segunda vez, quer dizer, 15 meses depois, eu tive a minha segunda filha. A primeira foi cesárea por indicação, realmente ela era prematura e estava lá. Eu acho que ela devia estar... Provavelmente você teve contrações pequenas e por isso você sentia pouca coisa, né? No meu caso, por exemplo, eu estava nadando na piscina na minha aula de ginástica e tal, e a bolsa de água se rompeu. E eu não tive a impressão que ela tinha se rompido. Então eu fui guiando para casa, ia jantar normalmente, meu irmão estava em casa e tal. E de repente, no meio do jantar, eu comecei a sentir pontadas, dores incríveis. Quer dizer, eu não estava condicionada entrei em trabalho de parto. Quer dizer, uma cólica forte. Você pode até misturar com sensação de dor. Comigo eu estou contando um relato, mais nada. O umbral, ou seja, o limiar, a sensação da dor é muito diferente em cada indivíduo. Por outro lado, é praticamente impossível quantificar o que é uma dor. Por outro lado, a gente sente dor na medida em que pode não estar estimulado para não sentir essa dor. Por exemplo, se você está preocupado em alguma coisa, muito preocupado, e você sofre algum acidente ou alguma coisa que tem que fazer sentir dor, você pode não sentir essa dor. Sim, doutor Hugo Sabatini diz que no parto de cócoras, que sou especialista, a gente não sente dor porque a gente sente mais dor nas pernas do que na hora do nascimento mesmo. Porque a dor que você sente é ficar de cócoras. Dói tanto que você faz dor na perna, você nem sente que é uma forma, veja bem, é uma forma de poder livrar o problema. Desde que essa dor que você sente na perna seja menor que a dor que você está sentindo na hora da contração. Então, nossa experiência em Campinas em relação a este problema foi muito útil, porque no início, nosso projeto já tem 8 anos de experiência. E no início, nós preparávamos a nossas mulheres grávidas a ter seu parto em posição de cócoras. E então falávamos de que se ela se preparava de tal jeito, a probabilidade de não sentir dor era muito grande, enfim. Mas quais as vantagens? Vamos ser mais objetivos. Mas acontece que não todas, aí foi o problema, não todas as mulheres que nós preparávamos conseguiam ter seu parto de cócoras. E esse é o grande problema que existe. Por quê? A mulher moderna não tem condição física para ter o filho. Aí que está. Nós conseguimos quantificar quanto da mulher moderna pode ter seu parto de cócoras. Porque antigamente dizia, não, a mulher civilizada, isso é coisa de Índia. A mulher civilizada não pode ter seu parto de cócoras. Nós conseguimos identificar que 63%, ou seja, de cada 100 mulheres, 63
consigam ter seu parto em posição de Mas cócoras. quais as vantagens de ter o parto com posição de cócoras, quando é uma posição confortável para as pernas, onde você tem que ficar numa situação quase inconfortável? Para responder essa Eu pergunta, discordo, não é uma posição desconfortável, é uma posição extremamente confortável. Mas para quem é caipira, para quem está acostumado a ficar em cima do Absolutamente cocô. eu gostaria de esclarecer um problema. Existe uma ideia errada daquilo que se diz de parto de cócoras. Quem ouve falar em parto de cócoras, imagina que a mulher fica o trabalho de parto inteirinho na posição de cócoras. Então, quando na verdade não é assim. Como é que então, é isso? eu gostaria de explicar e de separar. Tudo bem. O parto se compõe de duas partes. Uma é o trabalho do parto, que é o período de dilatação. É quando tem as contrações para dilatar o colo. Esse período, aí não deitada, esse é outro erro. A mulher tem que ficar à vontade, tem que caminhar, se quer ficar sentada, se quer ficar de cócoras, fica de cócoras. Algumas preferem ficar penduradas no balanço. Ficar pendurada num lustre, quer pendurar numa corda, a mulher tem que estar liberta, livre para dar à luz da maneira que ela quiser. Porque a mulher tem que estar totalmente livre, ela vai dar à luz aquele parto daquela criança, naquela experiência, à maneira dela. E cumpre o obstetra estar do lado como um companheiro fiel que vai ajudá-la se necessário. Mas vocês Porque conhecem eu não posições posso, físicas melhores para a mulher mas eu ter não filho? posso ensinar jamais a uma mulher qual é a melhor posição que ela tem para dar à luz. Ela vai me ensinar, ela naquele parto, porque pode ser que no parto subsequente, que ela venha a ter um outro ano, ela não queira dar à luz. Uma coisa eu lhe asseguro, é a minha experiência, e acompanhando também na linha experiência de parto de cócoras. A mulher deixada livre para fazer o que ela quer, ela não deita. Em geral, ela caminha o parto inteiro. O trabalho de parto, ela caminha, ela se agacha, ela se senta, ela procura posição de yoga em Buda, ela fica andando, outras entram no chuveiro, ficam caminhando. Isso que eu ia falar. Essa é a liberdade. O meu trabalho de parto é exatamente isso que o senhor está falando. Exato. E eu acho que é importante colocar isso para as pessoas que estão assistindo a esse programa, porque existia uma tradição da mulher ficar deitada no quarto, É o poder, é o poder. morrendo de dor. Existe, então eu acho que isso precisa ficar claro nesse programa, que está dando todo esse espaço para essa questão, que a mulher não pode ficar deitada, a mulher tem que trabalhar, tem que fazer ginástica, porque ela vai sentir a dor da mesma forma. A minha vida como obstetriz dentro do hospital não me dá liberdade suficiente para deixar que a mulher reivindique essa liberdade. As instituições que são ligadas a nós profissionais não têm o mínimo interesse de democratizar a forma de nascer. Então se instituiu que a posição ginecológica é melhor para nós profissionais, então se instituiu de que a posição ginecológica tem que ser atribuída a todas as mulheres. Acontece então a necessidade que eu enxergo é o seguinte: nós profissionais da área da saúde, que dedicamos a nossa atenção à mulher, precisamos ouvir o que a clientela quer. Esse momento pertence à mulher e não ao médico e à sua equipe. Aquilo que a gente Isso é tem que como acontece. conhecimento técnico e aquilo que o casal quer. Eu vou mais longe, não sou favorável a que se exclua o marido desse momento. Porque o pai, ele tem direito. O problema é que no Brasil, nenhum homem foi estimulado a ficar ao lado de. Me desculpe, os meus maridos todos aqui. Todos os meus maridos. Eu queria... Vai nadando porque não tem piscina lá. Não tem todo mundo nadando. Mas eu enfatizo a presença do pai, é fundamental. E a presença, e não é a presença inútil, é a presença participativa. O marido ajuda. A mulher caminha, o marido está de mãos dadas com ela. Se ela se agacha, ele auxilia. Eu ensino umas massagens para ele fazer sobre ela. Eu já vi marido agarrado na beira da haste da mesa ou da cadeira de parto, chorando junto com a mulher na contração. Na cesárea, o marido não pode entrar. Então eu acho que isso é de fato dar à luz junto. Não é uma figura que fica impassível simplesmente olhando. Então eu acho que... Mas isso é o parto normal, né? Porque o parto normal como é que Então, Silvia, eu queria terminar essa explicação no sentido de que esse período de dilatação dura muitas horas, de 10 a 12 horas nas nulíparas, ou seja, as mulheres que nunca tiveram filhos, e um pouco menos, 8 horas nas mulheres que já tiveram filhos. Então esse período é muito comprido, ela deve ter todas aquelas facilidades que já se falou. Agora, outro problema, outro período, é o momento do parto. O momento do parto é um momento mais curto.
É um momento que é aí onde existem grandes discussões e aí onde existem vantagens. Como é que deve ser? Então, nesse sentido, eu queria esclarecer que nós em Campinas, na Unicamp, não é que defendemos os partos de coco. Tem um grupo que está fazendo a nível institucional, e isso é a grande importância do problema, é dizer, nós conseguimos sensibilizar as nossas chefias, eles aceitaram o desafio e eles permitiram que tudo isso se fizesse na universidade. Agora, Hugo, e aí qual você é a está vantagem? quantificando todo esse problema. Sim, tudo bem. Cientificamente eu entendo. Eu quero só saber o seguinte, qual é a verdadeira vantagem para a mulher de ter parto de cócoras? Uma é o tempo. Se ela já não tem mais fisicamente a estrutura que tinha antigamente quando trabalhava no campo, quando andava, quando... Quer dizer, qual é a vantagem? Para que tanto esforço? Só para quantificar isso? A vantagem é que ela quer. Esse nosso grupo, ela espontaneamente... Não, mas ela quer por quê? Ela quer porque ela quer participar do processo. Ela quer ser a pessoa que, dentro de isso, é ela, e ela quer ser ela quem faz todo. Doutor Hugo, o médico está aí para certificar que esse processo, que é fisiológico, que é natural, se realize dentro da normalidade. Doutor Marcelo, você acha físico, natural, ter o parto de cócoras? Eu gostaria de emitir minha opinião a respeito da posição, porque algumas afirmativas aí me deixam preocupado, porque é um momento da mulher, é um momento do marido, mas eu acho que eles não podem fazer o que eles quiserem. O Hugo estava iniciando nessa linha de dizer que o médico e a sua equipe são os guardiões no sentido de preservar a segurança da mulher e da criança. Eu não estou convencido que o parto de cócoras seja seguro, porque você mesmo está dizendo que ele se torna mais rápido. Ele se torna mais rápido porque existe uma força maior. É a força da gravidade, né? A força da gravidade, a força que se faz de cócoras, todo mundo sabe isso, para evacuar, se busca essa posição, a força é muito maior. Eu não sei se esse exagero de força não possa estar se transformando numa agressão para a criança que nós todos aqui, alguns minutos atrás, estávamos querendo defender, até fazendo com que nascesse com carinho, com sorriso e assim por diante. Então, primeiro, e nisso eu quero louvar a posição da instituição do Dr. Hugo, no sentido de que eles estão quantificando se isso é bom ou ruim. Primeiro vamos ver se é bom. Se for bom, elas podem optar por essa posição. Se não for, nós temos a obrigação de dizer a elas que isso não é bom. Não pode ser o que elas quiserem. Tem que ser o que elas quiserem dentro de um leque de opções de segurança para a criança. Então, para saber isso... Só um minutinho, doutor Corinthians quer falar? O que é? Complementando, eu acho que o importante é lembrar que a posição vertical da paciente é que é o elemento que mais chama atenção, que a gente deve procurar verticalizar ao máximo o parto. Quer dizer, essa verticalização, não. Sentada ela já está nessa posição vertical. E para isso, inclusive, existem cadeiras obstétricas em várias maternidades para se dar à luz de uma maneira mais fisiológica. Muito mais fisiológica que a posição deitada. Porque até, mas não é o que o doutor Marcelo diz. Não diz, o que ele refuta é a posição de cócoras. Eu tenho certeza que ele não é absolutamente contra uma paciente, uma parturiente dar à luz, desde que a gente verticalize ao máximo o seu tórax, que isso é fisiológico, isso mesmo. E nós devemos fugir da posição horizontal. Se a gente lembrar que até metade do século XVIII, praticamente todas as mulheres davam à luz verticalizadas. E foi introduzida a posição horizontal. Por quê? Para facilitar o trabalho do parteiro. Do médico. Nunca pensando na mulher, por causa de manobras que naquela época eram... Na verdade, essas novas alternativas buscam o conforto e, vamos dizer, o conforto mais do meio termo aí, da paciente, quer dizer, da mãe e da criança também. De certa forma... Quer dizer que para ser fisiológico não precisa ficar de cócoras. Não precisa dar à luz dentro da água. O mais fisiológico que a gente pode buscar é tentar que a paciente dê à luz na posição mais vertical possível. Que isso facilita as contrações, ajuda a força de expulsão. E é o que nós queremos, sem que se caia num exagero de uma força tremenda,
como ocorre na posição de corpos. Eu queria quantificar. Eu tenho que ir para os comerciais, doutor Hugo. A gente volta já já sobre a gente volta já já para falar mais desse assunto aí. É por partos que podem eventualmente estar na moda, ou então o cócora está mais na moda, o leboyer está mais na moda, ou cesárea está mais na moda, que eu não estou afim de perder tempo nem de sentir dor, a outra fala, não, eu quero normal, respiração de cachorrinho. Quer dizer, cada um tenta achar, vamos dizer, o parto que lhe parece mais conveniente para si e para o seu filho. Leonildo, no seu livro, que você disse que ser mãe é sorrir em parafuso, como é que a mãe sorri em parafuso na hora do parto? Na hora do parto, ela geralmente não sorri. Quase não sorri, porque é um momento em que ela sente muita vulnerabilidade. Eu acho que a gravidez é um processo muito bonito, em que a mãe está, inclusive, sonhando como vai ser aquela criança e o que ela poderá dar àquela criança em termos de disponibilidade emocional e física e etc. Agora, o momento do parto, justamente por causa da postura, que em geral é muito impessoal, não no caso do Dr. Basbaum, que deixou muito claro como são respeitadas as características da mãe, os desejos, etc., e da criança, mas em geral o que se tem dentro de uma instituição na hora do parto é um ambiente frio, impessoal, em que não existe ninguém realmente vinculado a você, àquela situação que você está vivendo. Exato. E às vezes nem o médico. Às vezes nem o médico. O médico também não é? Muitas vezes não. Aliás, eu queria fazer um ligeiro contexto em 2 frases. Infelizmente, o parto ficou excessivamente na mão do obstetra, que é um especialista em patologia do parto. O que quer dizer isso, patologia do parto? O que o parto pode dar de errado. Mas o que ele pode ter de bom, o que tem antes, o que é educação, o que é vínculo materno, o que é afeto, o que é carinho, você nunca ouve falar a palavra carinho numa faculdade de obstetrícia. Então, é muito ruim que seja definido o parto pela patologia, em primeiro lugar. Pela doença. Em segundo lugar, temos uma montanha assim de preconceitos de 2 ordens. Primeiro, mãe tem que sofrer, e segundo, tudo que é sexual é ruim. Agora, de repente, a mulher enfrenta, tá aí, não pode mais fugir. Aí ela recebe todo o peso de tudo que ouviu desde que nasceu, e de tudo que ela sofreu de repressão sexual. Eu acho que o parto fica doloroso 90% por causa disso. Então as mulher é muito mal preparada. As mulheres menos reprimidas sexualmente sofrem menos dor, na sua opinião? Essa é que tem, eu repito, é um relato clínico de um velho obstetra que fez um pouquinho do Reich e descreve uma mulher que tinha um orgasmo a cada contração uterina. Eu estou repetindo um fato, eu não estou dizendo que eu inventei isso. Ô Ivete, você que faz parto em casa, você já viu isso acontecer também? As mulheres, na verdade, terem uma sensação de prazer junto com a dor? A experiência que eu tenho de parto domiciliar é muito gratificante, porque existe toda essa liberdade do ir e vir da mulher e do homem que está junto. Então, isso favorece a que ela se sinta mais livre, menos reprimida e, portanto, com menos sensação dolorosa. Isso é inegável. Quer dizer, o fato de estar em casa... Quanto mais tensa você ficar, quanto mais você se ater a um leito, porque na maternidade o que acontece é o seguinte, a mulher entra, ela já é tratada, vai lá, faz xixi, tira a calcinha, deita aqui. Depila na liteira. A coisa é muito mecânica. Ela vai para o pré-parto, que é o local onde ficam todas as mulheres juntas, todo mundo berrando, e então isso existe uma contaminação. Desde o momento que a mulher é internada, ela já é um número. Ela já é um número, é um prontuário, ela é atendida de forma impessoal. E é um trabalho de parto. Exato. Ela é desnudada, ela é feita uma lavagem intestinal na frente de outras mulheres, ela está despojada de todo o afeto daqueles que lhe cercam, que é a sua família. Isso é o comum, a não ser em partos privilegiados, isso é a grande verdade. Isso representa 90% da população brasileira atendida na medicina institucionalizada, sejamos realistas. Eu atendo em clínica privada, com algumas exceções, até admito que no serviço que o Dr. Corinthians esteja tentando desenvolver seja diferente. Mas a grande realidade é isso. Ela é desnudada na frente das outras, lavagem intestinal, raspagem dos pelos, cala a boca, filha. Eu já ouvi médico falando, no momento que você fez essa criança, você naturalmente não estava gritando tanto quanto está gritando agora. Ela é desrespeitada. Isso é o mais comum, começa desde a internação e vai até lá dentro das salas de parto. Doutor Corinthians, o senhor responde para um hospital público.
do INAMPS, como é que é o atendimento lá? Vocês conseguem dar um atendimento personalizado ou na verdade acaba sendo assim mesmo? Os assistentes acabam levando as mulheres meio na base do vamos logo porque tem outra aí que já está nascendo? Eu acho que em tudo existem exageros. É lógico que existem maus e bons médicos, existem maus atendimentos e bons atendimentos em qualquer área. O serviço em geral, que é o serviço geral, que 90% da população recebe. De uma maneira geral, nenhuma paciente é preparada em público para dar à luz, do jeito que o Dr. Cláudio está colocando. Não diz nenhuma uma enfermaria na frente de outra é o mais comum. Além do que, o preparo não é feito em enfermaria, é feito numa sala de preparo, em que a paciente é atendida individualmente. Não é bem assim. É possível que o trabalho de parto... Eu já vi muito disso, doutor. É possível que o trabalho de parto, realmente, graças às características dos hospitais públicos, em que nós não temos suítes nem apartamentos, os trabalhos de parto ocorrem em enfermarias. Ocorrem. Que as pacientes estão realmente lado a lado. Agora... Então fica uma gritando, a outra gritando, fica a outra esperando, fica todo mundo junto? No trabalho de parto... Isso não é só no serviço público, mesmo que uma paciente conveniada ou uma paciente queira usar uma enfermaria durante o trabalho de parto, é assim. Inclusive existe essa situação em hospitais particulares aqui de São Paulo, em que durante o trabalho de parto inicial, o Dr. Cláudio conhece muito bem, hospitais de São Paulo, em que durante o trabalho de parto inicial, a paciente chega no seu apartamento. No momento do trabalho de parto adiantado, ela vai para uma sala de trabalho de parto. E depois ela vai para a sala de parto para dar a luz. Sim, mas não é. O que está se questionando aqui é como é que a mulher é tratada nesse processo do nascimento. Quer dizer, ela é levada meio como uma coisa. No processo uma coisa que grita. Uma coisa que grita e tem umas pessoas que mandam você ficar mais quieta ou menos quieta. Isso no sistemão normal de saúde. Quer dizer, lógico que se você vai, paga no Einstein, uma suíte dupla, com 15 enfermeiras e tudo, vão tratar você melhor, você tem chance. Mas mesmo assim, eu acho que... O privilégio é da instituição. É a rotina da instituição que tem que ser super eficiente, certo? De preferência rentável, né? Então, a mulher e a criança e o parto em si, ele tem que se adequar à rotina da instituição. Na verdade, essa rotina obedece a um processo histórico. Es decir, se demostró, y existen muchos ejemplos, que o parto institucional, gracias ao parto institucional, se salvan muchas vidas, porque las muertes maternas y muertes perinatais de crianças eram muito grandes quando o parto não acontecia na instituição. Quer dizer, esse parto em casa que a Ivete está falando é para uma porcentagem de mulheres, que eu não sei qual é, eu imagino que 80%, já que só apenas 20% devam ser de cesariana, todo o resto deveria ser parto normal. Agora, como é que você sabe que você vai ter parto normal? Porque daí esse é o problema, você corre o risco de morrer você e o seu filho em casa. Tem 37% de casos que não podem ser normais. Existe a necessidade de fazer uma seleção criteriosa muito rigorosa, muito rigorosa. Por exemplo, é um risco muito grande se levar uma mulher que tem o primeiro nenê para dar à luz em casa. Embora isso possa acontecer normalmente, sem problema nenhum. Mas daí existe o bom senso do profissional em interferir nesse processo, porque muitos casais que desejam ter seus filhos em casa, por exemplo, vão até as últimas consequências. Muitas vezes até abrindo mão do acompanhamento do profissional. Você acha de bom senso isso? Você acha de bom senso? Doutor Marcelo, você tem um filho em casa, quer dizer, onde você não tem condições de higiene, provavelmente as mesas do hospital, está certo que no hospital tem mais infecção, né, do que em casa, mas a compensação, em casa também tem muita sujeira, pó, enfim, cachorro, pulga, sei lá, deve ter mil coisas, né, dentro de casa que não é que nem um ambiente hospitalar. Eu estou muito preocupado com essa onda do parto domiciliar. Este é um problema que tem uma razão de ser, é o fenômeno do pêndulo. A medicina ficou tão fria que a mulher começou a reivindicar o parto domiciliar. Mas nós estamos errados se nós aceitarmos o parto domiciliar. Por quê? Porque a obstetrícia é uma especialidade do imprevisível. A qualquer momento, mesmo com toda essa seleção que a Ivete falou, nós poderemos estar diante de uma situação em que nós poderemos ter a perda de uma vida. E isso não pode acontecer. Então, o que está para se contrapor a isso, o que o mundo está fazendo? Está levando o ambiente de casa para dentro do hospital. Então, é um quarto, uma sala, que é igual a um quarto de uma residência, onde a mulher tem o trabalho de parto todo ali e o nascimento ali.
e com características cada vez mais, como eu disse, humanizadas e menos tecnológicas. Seria mais uma casa de nascer do que um hospital maternidade. Isso mesmo, mas ao ser a casa de nascer, também é um hospital com as necessidades que eventualmente nós poderemos ter. Então é preciso que nós trabalhemos nesse sentido. Eu sei que na Unicamp vocês fazem isso, alojamento conjunto? Além do alojamento conjunto, a gente tenta de humanizar o parto, fazemos um parto alternativo, é decir, tentamos que a mulher, o casal grávido, participe de todo o processo, tanto no trabalho de parto como no parto, em um ambiente totalmente agradável e tentando dar todas aquelas vantagens que a família dá. Haveria uma outra solução para países ricos, talvez. Qual? Uma espécie de caminhão de emergência. Quer ter o parto em casa, tem o caminhão. Não existe. A Holanda, por exemplo, na Holanda, 90% dos partos são partos domiciliares. Mas já existe a minha defesa com relação ao parto domiciliar é aprimorar essa alternativa no Brasil. Claro. É que essa alternativa... Mas você tem 3 milhões de partos no Brasil, como é que você vai ter 3 milhões um esquema para atender 3 milhões de nascimentos? Você veja, então não faz nada. Não faz nada não. Você faz o que falou aqui o doutor Marcelo, melhora os hospitais para atendê-los, não é? Você centraliza do que você descentralizar. Nós vamos falar mais disso depois dos comerciais, um minutinho só. O pessoal continua discutindo e a gente vai aprendendo aqui. Agora eu quero a vez do Cláudio falar o que ele falou aqui. O que você falou, Cláudio? Repete para quem está em casa. Eu não me lembro, a gente estava quebrando um pau aqui meio bravo, mas o que eu estava comentando era acerca da ação do médico, né? Que eu diria que 70% das crianças, pelo menos, vão nascer bem, apesar do médico. Apesar do médico, essa é a grande verdade. Porque há um processo, de fato, de poder, em que o médico, por razões que não vêm ao caso, nós estávamos discutindo aqui as razões, que o médico ganha pouco, o hospital está assim, está assado, enfim, problemas da estrutura não vêm ao caso. É o momento da gente fazer uma autoavaliação. Nós médicos, eu acho, me sinto muito à vontade, eu tenho várias etapas da minha vida profissional, comecei a fazer parte em 1960, portanto são 28 anos que eu estou dentro de maternidade, eu hoje sinto quanta burrice eu fiz, quanta coisa eu invadi, quanta coisa eu não quero mais fazer. Então eu acho que comporta, num momento como esse, e não é só em reuniões acadêmicas ou em congressos, a gente trazer essa questão. O médico é causador, ele provoca sem querer, ele faz catequese para que se faça cesárea, chega-se ao cúmulo de dizer que cesariana é melhor, filha, é melhor cesariana do que parto normal para você e para a criança. E dou um exemplo vivo. Há uma semana atrás eu atendi uma paciente no meu consultório. Ela teve o último filho com 2,750 kg. Por que 2,750 kg? Foi indicação médica. Qual foi a indicação médica? Não. O médico indicou porque ele ia tirar férias. Então era indicação do médico, não era indicação médica. O médico que tem Então ele tem uma clínica particular. Naquele dia nasceram 6 crianças na clínica privada dele, todas prematuras, segundo disse essa paciente, em que ele fez cesárea em todas elas no curso da 36ª, 37ª semana. Isso é um crime que se faz. Quer dizer, fez nascer antes pela comodidade dele. Porque ele ia tirar férias. E não só, ele podia até ter denunciar para o Conselho Regional de Medicina. Isso é caso de denunciar para o Conselho Regional de Medicina, porque realmente você está atrapalhando o desenvolvimento da pessoa. Isto eu gostaria de saber se tem algum colega ou alguém aqui da mesa que conteste esse dado que eu estou trazendo. Se isso é um fato que pode ocorrer e que ocorre. Ocorre. Alguém contesta? Não, agora eu queria só saber da questão da cesariana, que o senhor falou outra coisa aqui que é um absurdo também. Que o médico induz as pessoas a fazer cesariana. Quais os motivos? Além do pessoal, porque ele precisa tirar férias ou quer passar o fim de semana na praia. Olha, eu poderia até dizer o seguinte. Eu conheço casos de colega que, por exemplo, marca para sexta-feira 5, 6 cesáreas do convênio. Porque o convênio paga X cruzados pelo parto. Ele não vai ficar amarrado a este parto durante tanto tempo. Ele não pode ficar preso o tempo inteiro. Então ele pega, como é pouquinho que ele vai receber por cada parto, e como ele vai receber o mesmo pouquinho pela cesariana, ou um pouquinho até a mais, ou que seja igual,
Ele marca os 5, 6 partos daquele convênio para sexta-feira, junta aos pouquinhos, então ele ganha mais ou menos. E ele tranquilamente ganhou desta maneira. Quer dizer, ele junta todo mundo para fazer cesárea, mesmo que não seja indicação para processo em cesárea. série. É um processo em série. Ele vai passar tarde no hospital, faz nascer 5. Pergunto aqui, eu estou aqui discutindo, atacando meus colegas? Não, eu estou até tentando defender. Porque eu acho que o que deve se fazer é valorizar, na realidade, a figura do médico. O médico hoje é um indivíduo que é um profissional, é um operário especializado, mal pago e desrespeitado. Essa é a grande verdade. O médico hoje virou um monstro. Nós hoje somos monstros. O médico, quando vai cobrar uma coisa, outro dia foram desentupir a pia da minha casa, me cobraram 78 mil cruzados, porque enterra lá um cano para soprar um gás. Eu não cobro isso para soprar o gás na trompa de uma cliente para desentupir uma trompa. Em compensação, você cobra $1.500 mais ou menos para ter um neném. Cláudio, isso a gente discute depois da Receita Federal. A Receita Federal. Cláudio, se você me permite, eu concordo plenamente com o que você disse. Agora, nós precisamos deixar absolutamente claro que o médico, ele não está conscientizado do mal que ele está provocando. Porque ele pensa que a operação cesariana e o parto vaginal são igualmente bons para a mãe e para a criança. Quando, na verdade, a operação cesariana é muitas vezes pior para a mãe e muitas vezes pior para o feto do que o parto vaginal. O Gaiato, inclusive, estava falando uma coisa da dor que eu acho que vai complementar, vai pôr um glacê nesse seu doce aí. Fala, Gaiato, aquela coisa da dor da cesariana. Para evitar algumas contrações dolorosas, que no pior dos casos durarão 5, 6 horas, no pior dos casos, dores fortes. Ela vai curtir 40 dias de não poder se mexer com um corte desse tamanho e cada movimento que ela faz vai doer. Seria muito interessante se o médico pusesse as duas alternativas. Quer dizer, você vai trocar no 6 parto horas? vai doar menos. Mas depois você vai curtir 30 dias de não poder se mexer sem doer. Mas no parto normal também corta. Também leva os 10 pontos. Mas o ideal não, você mesmo que se levantou tranquila. Eu gostaria, Silvia, Só uma coisa, só apresentar a Tânia Nomura, que está aqui, que chegou um pouquinho tarde, modelo, jornalista, chegou tarde por causa do filho que ela tem. E ela veio aqui hoje prestar um depoimento, o filho está com catapora, está uma onda de catapora, sarampo. Está uma onda de sarampo, os meus sobrinhos também pegaram, é uma coisa horrorosa esse negócio de sarampo. Agora a Tânia teve bebê em casa. Ela está aqui hoje, sozinha, e vai prestar o depoimento dela já. Mas o que você estava falando? Eu estava querendo só colocar o seguinte, que nós estamos aqui trazendo um assunto que eu estou com medo até de mistificar demais para o lado pior. Estamos falando muito mal da cesariana também. Vamos colocar no seu devido lugar, senão todo mundo vai pensar, bom, se eu tiver que enfrentar uma cesárea, vai ser uma tragédia tão grande que na hora nós vamos criar o pânico. Vamos saber por que a cesariana é ruim? Eu vou dar Por que ela é ruim? Porque ela é ruim. Vamos ser bem objetivo. Porque ela é mais dada para dar mais riscos para o bebê e para a mãe. 2, é uma cirurgia que dura 40 dias para se recuperar. Eu discordo. Eu gostaria de opinar a respeito. Porque esse aspecto é muito importante. E eu fiz questão no início do programa de dizer que quando a cesárea tem indicação, nós não podemos fazer com que a cesárea pareça um monstro. Exatamente. Absolutamente. Porque quando ela tem indicação, o risco de não fazê-la é maior do que o risco de fazê-la. Agora, quando não há indicação, existe um risco maior de infecção na cesárea. Existe um risco maior de hemorragia na cesárea. De óbito na cesárea. Existe um risco maior de morte da mãe na cesárea. Existem complicações futuras para aquela mulher em relação à cesárea. Então, são coisas que precisam ser levadas em consideração. E para a criança Agora, eu queria dizer uma coisa aqui, olha. Só um minutinho, Mona, só para a gente encerrar isso, para não ficar no ar essa questão. Você tirar uma criança de cesariana, a natureza permite com que a criança venha fazer a sua primeira inspiração, quando ela sai por um canal do parto. A inspiração, o pulmão está fechado. No momento que a criança passa por um canal do parto e expande seu tórax, o pulmão enche de ar, a criança respira, ela dá a sua primeira inspiração, a primeira golfada de ar que expande. Numa extração, porque na verdade a criança é extraída numa cesariana, muito embora a gente tente minimizar, espremendo o útero, tentando simular de alguma maneira, mimetizar o que se faz, mas você não consegue, você na verdade extrai numa cesariana. E esse mecanismo de adaptação à respiração é prejudicial, tanto que as doenças respiratórias, os desconfortos respiratórios ou imediatos ou mais tardios são muito mais frequentes
na operação cesariana, essa é a grande verdade? Quando a síndrome da prematura. angústia respiratória é maior? Quando prematura. Quando indicada prematuramente. Não, Em discordo. gestantes de termo, com a mesma idade O que quer dizer gestacional. gestante de termo? Vamos traduzindo tudo aí. Então, Não, eu me cesariana, refiro- o parto feito no Está na momento hora de adequado, com a criança perfeitamente desenvolvida, perfeitamente apta à vida extrauterina, se a cesariana for bem executada, se o Bem movimento executada. Então, partindo Em desse mãos princípio de destras, competência. em serviços de pessoal absolutamente feliz, satisfeito, trabalhando. Coisa que não acontece Então, nos partindo hospitais que não normalmente, acontece. doutor Corinthians. O senhor tem que admitir isso. Não, aqui está sendo colocado que a cesariana é ruim, que a cesariana Não. traz mais prematuridade, é mais nós deletéria na colocamos criança, isso, não é Nós falamos das isso. vantagens, quando ela é indicada, quando você não pode ter parto Da normal, necessidade. da necessidade dela e das desvantagens. Estamos colocando Se ela quais são for as questões. bem indicada e for bem realizada, e mesmo nos hospitais O senhor acha que é a públicos, mesma nós coisa temos do que o parto normal? absolutamente Mas igual. o Se senhor for é bem favorável? indicada, se ela for bem indicada, vamos deixar isso Não, claro. pode ser melhor, Essa não indicação cesariana, é não lógico. tem caminho. A cesariana só deve ser feita se precisar, isso Bom, precisa mas não ficar é isso que claro. acontece. Nós acabamos de dar os não. números aqui. Dos 3 milhões de nascimentos que Nós não acontecem estamos- todos os anos no Brasil, 42% são cesarianas. Na verdade, é quase a metade são de cesáreas. E está Existem provado que não clínicas, precisa. é 100%. Em 100%, as clínicas particulares, 80%, 90% dos partos são cesarianas, por comodidade dos médicos, por medo das mães de sentir dor e por interesses econômicos. E não Quer dizer, essa é a realidade do Brasil. É um absurdo. Essa dúvida está surgindo porque Fala, Mona, depois. o médico, quando indica a operação cesariana, ele indica a fase de hora marcada. Ele não espera o início do trabalho de parto, que seria o aviso da natureza que a criança está preparada. E ele erra com muita frequência, 3, 4 semanas. Então, uma criança que ele imaginava que deveria nascer naquele momento, e ele antecipa de 3, 4 semanas. Então, ele provoca esse problema pulmonar que o Dr. Cláudio está querendo Deixa eu ver, ó, depois a Não Lívia só é teve... esse problema. Muitas vezes, por exemplo, em plantões em hospitais públicos, se faz cesárea para que esse trabalho de parto seja logo resolvido, seja rapidamente resolvido. Eu sou vítima. Lívia, como é que foi? Você teve isso, foi É privilegiada, uma né? complicação Eu tive cesárea. sinais, tive as contrações, perdi as águas, tudo direitinho. Fui pro hospital, pronto para ter normal. Chegou na hora, não deu. Agora eu não tive nenhum Mas problema. aí de foi operação. outro caso, quer dizer, você chegou lá e como não deu para ser normal, Isso, o seu médico fez a cesárea. mas Foi eu tive uma diferente. recuperação ótima, excelente, não demorou 40 dias. Não demora. Poderia dizer 2 Isso que eu semanas. quero dizer, que não No outro dia demora. tomei banho, lavei cabelo, estava muito bem. Não foi assim um problema. Não sentiu dor? Não. Filha, Mona, eu gostaria... não, só a Mona está queria querendo falar falar, aqui. já passou um pouquinho, mas na hora que o Dr. Cláudio estava falando desse cuidado que alguns médicos que fazem cesariana têm, em que a criança vá respirando devagarzinho, como quando ela sai naturalmente do útero da mãe, quer dizer, eu acho que assim, nesse sistema de fabricação em série, toque de caixa, os médicos que praticam a cesárea nos hospitais públicos não têm esse cuidado. É isso que eu estava dizendo. Então, isso daí são pessoas privilegiadas que têm parto cesariana de uma forma bem feita e tal, mas isso não é o normal. Outra coisa é o seguinte, é que tem alguns mitos de pessoas que querem ter parto cesárea porque o bebê sai mais bonitinho, porque a cabeça não sai mais redondinha, porque a mãe não vai ser rasgada embaixo, coisas que são mitos, não são verdadeiras. A cabeça do nenê realmente sai mais redondinha porque foi feito um corte e o médico tira, enquanto que pelo canal natural ela sai com aquela coisa mais prolongada. Tem essa coisa que o nenê nasce mais bonito na cesárea também. Exatamente. Doutor Hugo precisa falar rapidinho, senão vai achar que é perseguição contra ele. Deixa eu chamar os O comerciantes. problema não é tão simples, es decir, o médico não é só culpável por alta incidência de cesariana. Não, tem as mães que querem, é isso que eu estou em falando. outro país, Tem mães esclarecidas que pedem isso. existe un médico que es catalogado de cesarista y ese médico a pacientes no va. Entonces tienen un miedo muy grande de hacer cesárea. Entonces indican cesárea en los casos correctos, que eso es 15%, un 20%. En cambio, entonces es a sociedade que debe tomar sua responsabilidade e tentar, de alguma maneira, exigir de seu médico que ele faça a cesárea na hora correta. Quer dizer, a mãe é que tem que exigir também. Quer dizer, a mãe é que tem que saber. É um alto direito democrático. E existe uma necessidade de se conscientizar a população.
de se conscientizar a população de qual o melhor. E o melhor não é o parto normal ou o parto cesárea. O melhor é aquilo que a natureza exigir no momento. Só que nós não vamos continuar tendo um parto normal, sabendo que a gente vai prejudicar a mãe e o filho. Nós estamos abandonando um pouco do significado do nascimento, do parto, e tem uma questão que nós não falamos aqui, e que é a grande causa desse número tão assustador de cesáreas. É que muitas mães, especialmente as das classes mais baixas, como não conhecem métodos anticoncepcionais, resolvem fazer o que elas chamam de ligadura das trompas, né? Ou, quer dizer, elas aproveitam o momento da cesárea ao contrário. Na verdade, elas fazem cesárea para aproveitar e ligar as trompas para não ter mais filhos. Então, na verdade, o neném nasce de cesárea porque elas querem fazer a laqueadura. E isso acaba sendo um horror também, porque o que está nascendo não tem culpa dos outros que não virão, né? Quer dizer, é um problema. Então nós vamos para os comerciais para ouvir o depoimento da Tânia, que teve neném em casa. E também ouvir o depoimento das outras mães aqui. Leonildo está tão quietinho, escreveu um livro de tão bom humor e não está achando graça de nada? É demais, o meu livro é de humor. Então vamos ver que humor que ela acha. Até agora ela não achou graça nenhuma em nada aqui, viu? A gente volta já. Uma é a seguinte, esse tema desse programa eu não imaginava que coisa para falar aqui que a gente não vai conseguir falar ainda hoje, e eu quero desde já me comprometer a continuar tratando desse assunto, porque está tão interessante. Eu acho que nós temos que falar depois das complicações depois do parto. Por exemplo, a questão toda da depressão pós-parto, a questão do bebezinho quando está no começo, que a mãe tem uma rejeição pela criança, pode ter uma rejeição pela criança, enfim, tem toda a falta de interesse sexual pelo marido e a falta de interesse sexual que o marido pode ter pela mulher. Nossa, esse é um outro programa que nós vamos fazer, porque realmente, se tem 3 milhões de crianças nascendo todos os anos, no mínimo tem 3 milhões de mães interessadas nesse assunto, fora os pais, os avós, os tios e todas as pessoas que podem vir a querer ter filho. Então, realmente, esse é um assunto de muito interesse. Não, mas o Gaia está querendo que eu chame a rua, não estou chamando o Gaia, porque está chovendo na Penha, que o nosso câmera não consegue nem manter o equipamento em pé. Então, por isso que eu não estou chamando a rua. Você sabe que aqui 2 passos para a população, mas realmente está chovendo tanto lá que não está dando para a massa entrar. Mas eu queria ouvir o depoimento da Tânia Nomura. A Tânia Nomura tem um bebezinho, um menininho de 1 ano e meio, né, Tânia? Não, ele está com 10 meses. Só tem 10 meses? Nossa, é um meninão, é grandão. E ela teve parto de cócoras em casa, quer dizer, ela teve tudo que nós falamos aqui do começo, dos métodos alternativos e sozinha. Não foi loucura, Tânia? Olha, eu sempre quis, meu sonho era ter um filho em casa, né, realmente. E fazia também porque eu tinha um mestre, né, numa época da minha vida, que eu morei numa comunidade, aquela época assim mais alternativa, que ele dizia que o parto ideal, que segundo o ideograma japonês, era a mulher ficar escondida atrás de uma cortina e o homem alguém só interferir no caso de necessidade, né. Mas ao mesmo tempo que eu tinha essa idealização, eu tinha muito medo. Isso é coisa de japonês? Coisa de japonês. O que é isso? Não, isso... Talvez de sabedoria. Quero saber se a sabedoria oriental é que é muito machista também, o Japão, né? A mulher, coitada, tem que ficar sozinha cuidando de tudo. Será que é um processo feio? A mulher tem que ficar escondida atrás de uma Não, porque eles dizem que pede um mistério, né? Porque realmente eu senti na hora que eu tive meu parto sozinha, que aquilo, eu não queria que ninguém me visse, porque eu não estava bonita, eu não estava charmosa, sabe? Quer dizer, na hora não passa nem isso, mas é que você está tão assim em sintonia com a tua respiração e as contrações, as pessoas, o meu marido, né, no início ele estava lá, então ele perguntava, está doendo, não sei o quê, então irrita, sabe? Alguém fica perguntando se está doendo, porque você está concentrada naquele momento que não tem que dialogar com ninguém externamente. É um diálogo muito com o corpo, consigo, com a criança, sabe, tentar visualizar dentro de si o que está acontecendo, se ele está descendo, né? Quer dizer que tudo que foi dito pelos médicos aqui é papo furado. Essa história do marido ajudar, grudar no pé da cadeira, chorar junto, essa cena toda que você segura a mão. Quer dizer, tá tudo papo furado aqui. Eu gostaria de fazer uma análise. Cláudio, do alto dos seus 28 anos aí. Ela acabou de levantar uma questão maravilhosa, porque o que você acaba de descrever, e isso para quando você fica atento a uma determinada situação, se o obstetra fica atento às expressões e ao que se passa com a mulher, sem interferir muito, deixando ela na sua liberdade de fazer o que ela quer, não é que o marido vai fazer o que ela não quer, ele faz junto com ela se ela pede. Mas eu uma vez levei uma bronca de uma parturiente que me mandou calar a boca, que eu estava, ela na cadeirinha para o parto de cócoras, eu sentado no chão,
ajudando a ela, orientando um pouco a respiração. Nos tempos que eu ainda tinha veleidade, imaginar que eu sabia ensinar uma parturiente a respirar. Eu não sei ensinar nada, ela é que sabe a respiração dela. Também já desisti de ensinar isso. Bom, então, um dia, isso estava acontecendo, e de repente eu estava ensinando, falando devagarinho para ela se acalmar. Ela segurou na haste da cadeira, me deu um berro, eu não vou repetir o palavrão que ela disse na hora, que aqui o público talvez ache feio, mas ela me olhou nos olhos, deu um berro e me mandou calar a boca. A partir daquele dia eu realmente silenciei. Eu hoje não falo. Eu só falo se a mulher conversa comigo. Se ela não conversa, eu não falo. Ela fica perguntando o que está acontecendo, o que vai acontecer. Não pergunta. Cumpre ao médico deixar o clima propício para ela entrar. Ela entra num estado, num processo. Chama estado interessante. Ela entra num transe. Eu conversando com o Leboyer a última vez, a questão de uns 2 anos atrás, estive na casa dele na minha última visita, estava conversando e disse: Leboyer, aconteceu isso, eu venho notando que eu passei a observar. Então, que as mulheres, elas como que entram numa viagem. À medida que você não fala, é como se estivesse entrando num estado, fecha-se os olhos. A mulher fecha os olhos. Quer dizer que a presença do marido, assim como ela pode ser confortadora, ela pode ser muito desconfortadora. Pode, isso é fato. Mas eu acho que vocês estão falando de uma elite desse tamanhinho de gente que nem a Tânia, que fez curso, que tinha, sabe, o seu... As pessoas, existem um monte de mães absolutamente carentes, que na hora do trabalho de parto querem 1000 apoios, 1000 pessoas ali, não sabe? Como você também, pelo jeito, né, Mona? Não é verdade. De quem você está falando, Mona? Não, eu estou falando de casos que aconteciam. Eu acho que essa coisa de entrar em transe, essa coisa de você, sabe, ter consciência do corpo, que nem a Tânia falou que ela tinha, de interiorizar, de até não querer a presença do marido ali, achando assim que é uma pessoa estranha, é uma coisa muito difícil, sabe? Isso aí é um mínimo de gente que consegue fazer isso. É um bom modelo ideal, que é bombar também, afinal. O que a mulher quer mesmo é que termine logo esse período. Isso é o que realmente ela quer. Você acha que a mulher quer que termine logo? Que termine logo. Ela pergunta continuamente: doutor, quanto falta? Quanto vai faltar? E realmente é uma situação difícil, porque para algumas tempo curto, para outras é comprido. Nós vamos para os nossos comerciais, vamos voltar para a nossa rodada final. Eu quero que cada um de vocês aqui pense numa dica básica, um ensinamento simples, assim, e pessoal que vocês possam ter para as mulheres que vão ter de enfrentar aí o nascimento de um bebê ou para as que estão querendo isso aí na vida. A gente vai voltar já. A fotografia tem a serenidade do Buda ou o olhar de um bêbado, não é verdade? Daí o Gaiato me chamou de esculacho. Mas o negócio é o seguinte, isso aqui são fotografias que realmente impressionam, estou brincando, que mostram, do Dr. Cláudio Balsbaum, que mostram a carinha de serenidade das crianças que nascem por esse método Leboyer, sem nenhum tipo de pressão, com o quarto mais escuro, com a mãe. A criança acabou de nascer, já está no colo da mãe aqui. Olha a carinha dela aqui, carinha animada. Essa aqui é uma outra criancinha, dá uma olhada. Olha a carinha, que boa também. Tá vendo? Uma carinha tranquila. E aqui é essa tal serenidade do Buda aqui. Que o Gaiato falou, olha, então o olhar de Buda e de pé fica que nem um budinho. Eu falei, não um bebaduzinho, né? Mas enfim, tá numa boa. Tá numa boa. Olha aqui, a criança não tá chorando, berrando, mas tá realmente gostosa no colo da mãe aqui. Chupando o dedo. Chupando o dedo. Nascer, viu, senhor? Isso realmente, isso aí é uma prova realmente de que tá tranquilo. Bom, nós vamos para a nossa rodada final aqui, e eu gostaria então de devolver a foto aqui dos nossos bebezinhos. Cadê o filhinho da Lívia? Tão bonitinho. Podia por ele aqui no encerramento. Chama ele lá, a criancinha, até a gente mostra ele no fim de novo. Doutor Hugo Sabatino, que está desenvolvendo uma experiência tão bonita lá na Unicamp. Quais são as suas últimas palavras sobre o parto de cócoras? Bom, em realidade, nossa experiência lá é do parto alternativo. E eu queria deixar assentado de que todo este problema discutido acá, a solução para dar uma boa harmonia a todos estes problemas é que a sociedade deve tomar como consciência que a maternidade ou a atenção do parto é um processo que todos devemos participar. Na Unicamp, a nível institucional, estamos desenvolvendo este proyecto de parto alternativo, onde tentamos de alguma maneira mimetizar e dar uma atenção mais humanizada neste momento tão importante, onde
não se cobra, não cobramos. Se a mulher ou o casal que nos procura não tem nenhuma despesa sobre esse atendimento. Eu acho que fazendo esse ensinamento, nós ensinamos a nossos médicos, a nossos internos, alunos, residentes, como deve ser o atendimento de todos os métodos para dar à sociedade a possibilidade de parto alternativo. Certo. Bom, vamos agora dar a palavra, que eu volto de novo com essa criança tão linda, que é o filhinho, está com sono já, de tirar a mamãe aqui, é o filhinho da Lívia Mundo, que é uma grata, que chama Stephanie. Eu não sei se ele se viu. Vamos ver se ele se viu. Está se vendo aqui, não? Olha você aqui. Olha você aqui. Está se vendo aqui na frente? Está se achando bonito, não? Levanta a mãozinha. Está maravilhado com a tecnologia. Essa é uma gracinha. Olha aí. Opa! Essa criança aqui, então, inclusive está na capa da revista L, desse mês, filho da Lívia. Olha que beleza. Mãe linda e o filho também. E ele nasceu de cesariana, mas uma cesariana porque teve de ser cesariana, porque na última hora não deu certo. Leonilde Galasso, autora desse livro, Ser Mãe a Sorrir em Parafuso. Fala uma coisa que nos dê alegria sobre a maternidade, porque eu já falei que tem uma figurinha engraçada. Fala, Leonilde. Justamente, eu fiquei quietinha aqui durante grande parte do debate, porque eu tentei ver o lado nonsense, o lado dos absurdos e o lado engraçado da maternidade, porque essas questões todas foram discutidas aqui são seríssimas, têm que ser repensadas e principalmente o ato, o parto, tem que ser reumanizado. Ô, Leonilde, eu vou convidar você para um outro programa para você falar dessas fraldas aqui. No livro, vai ser o nosso próximo programa. Isso aqui é a realidade da mãe depois que nasce o bebê. Como nasce foi o programa de hoje. Depois que nasce, vai ser o tema do nosso próximo Canal Livre na semana aí. Vamos ver se a gente faz semana que vem, falar como é que cuida dessa criançada, das decepções, das aflições e tudo mais. Eu só queria encerrar dizendo o seguinte, que Eva foi a única mãe a padecer no paraíso, que nós todos, como foi dito aqui, nós estamos procurando o paraíso até hoje. Ivete Olita. Bem, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, que as mulheres não fiquem assustadas com relação ao que elas vão passar no parto, porque muito folclore existe em torno do momento do parto. E então existe a necessidade de que os profissionais tratem as mulheres com respeito e com responsabilidade. Que os casais grávidos reivindiquem esse direito. Porque se a população começar a reivindicar esse direito, então as coisas terminam por se fazer mais naturalmente como nós gostaríamos que fosse. Dr. Corinthians Neto. Eu acho que a humanização do parto depende principalmente, fundamentalmente, da humanização do pré-natal que a gente faz. Então, se as autoridades, se todas as nossas autoridades estiverem voltadas para nós melhorarmos o atendimento pré-natal no serviço público, nós vamos seguramente diminuir a incidência de cesarianas, vamos aumentar o relacionamento paciente-médico, não só em clínica privada, como também no serviço público, e vamos poder oferecer a esses pacientes um número cada vez maior de partos normais. Certo. Dr. Cláudio Basman. Eu gostaria de fazer uma... Só para lembrar as pessoas em casa, foi ele a pessoa que trouxe o método Le Boyer para o Brasil e foi o grande pioneiro do método Le Boyer no Brasil. Obrigado. Eu gostaria de concluir dizendo uma coisa que talvez tenha escapado. Que a criança, ao nascer, já é uma criaturinha perfeitamente estruturada, tanto nos planos orgânico como psicológico, emocional. E eu diria até antes, a criatura desde a vida intrauterina já é um ser sensível, um ser emocional, um ser que tem memória e um ser que merece ser cuidado com muito carinho e por quem a gente já pode fazer muita coisa ainda durante a gestação. Então é importante que haja uma gestação sadia, não só do ponto de vista físico ou alimentar, mas que essa criança seja gerada à medida do possível, seja em que ambiente for, pobre, rico, de qualquer cor ou credo, à medida do possível, num ambiente de maior harmonia, para que isso gere uma gestação sadia e um parto bom e um nascimento feliz. Lívia Mundi. Então, concordo com o Dr. Cláudio, Dr. Corinthians também, que o pré-natal é muito importante, a gravidez, a tranquilidade, a gravidez planejada, tudo isso é muito importante, desejada e planejada, né?
Porque hoje em dia tem que ser assim, tudo planejado mesmo, né, com a situação que a gente está. E para mim, a experiência que eu tive, mesmo sendo cesárea, eu tive um parto muito feliz, tenho ótimas lembranças do meu parto. E eu tive um acompanhamento médico muito bom, sou cliente dele há 12 anos. Então tudo isso fez com que a coisa rolasse muito bem, né? A instrumentadora é esposa do meu médico, tudo isso é um ambiente muito gostoso, familiar, lógico. Então, muita coragem para todas as mães, que na hora dá tudo certo. Gente, nós estamos com muito pouco tempo, eu queria que vocês fossem bem rápidos nos seus últimos depoimentos aqui. Tânia Nomura. Bom, eu tive o filho sozinho em casa, mas eu acho que assim, para ter o filho sozinho, a pessoa tem que ter uma noção de corpo, deve ter feito o esporte, uma boa alimentação, porque pode acontecer alguma coisa. Mas se a pessoa está segura, está consciente de que teve uma boa alimentação, respiração, fez movimentos, por que não tentar? Agora, de preferência, sempre tendo alguma assistência para se acontecer alguma coisa, não está sozinha, né? Jornalista Mona Dorf. Eu queria dizer que a gente falou muito aqui de dor, eu mesma assumi que tive muita dor nas contrações, mas para todas as mães grávidas que estão aí esperando segundo, terceiro filho ou primeiro, para que não se assustem, que eu acho que não existe maior emoção do que a emoção do parto. Eu me emocionei muito no nascimento do meu filho Guilherme, tive um parto tranquilo, quer dizer, a dor só foi na contração, o parto foi maravilhoso e eu acho que não tem nada comparável no mundo com a sensação do nascimento de uma criança. Não existe nada de tão bonito. Meu filho não chorou quando ele nasceu. Quem chorou foi a mãe, muito emocionada, e ele chorou na minha barriga. E é essa alegria que eu desejo para todas as grávidas que estão aí. Tem até uma grávida que eu quero desejar um bom filho, que é a minha amiga Adriana, que está partindo para o 4º filho. Adriana Curtis. Imagina, 4 filhos. Isso aqui é gostar de ter filho. Ângelo Gaiato. Eu queria introduzir o próximo tema dizendo que vivemos num mundo em que as pessoas são distantes, indiferentes, alienadas contra a desgraça coletiva. E que essa distância e essa indiferença começam na maternidade, no momento em que a criança nasce e é separada da mãe. Eu não sei quem inventou essa loucura, que é contrária aos mais elementares princípios da biologia, da humanidade e do carinho. Quer dizer, separa, primeiro, nasceu de dentro, de repente põe fora 24 horas, 48, vem mamar 5 minutos por dia. Não sei quem inventou essa loucura. Era um louco, com certeza. Isso eu garanto. Ou um alienado total, desculpe. Doutor Marcelo Zugay. Eu vou aproveitar o que o doutor Gaiaça disse para dizer que o importante mesmo é lembrar que a maternidade é um contexto muito amplo e que discutir o tipo do parto é importante, mas é uma importância muito pequena dentro desse contexto global. E que nós não devemos embarcar nos modismos, que as mulheres precisam realmente estar conscientes e exigir dos seus médicos que eles pesquisem antes os métodos para dizerem se eles são seguros ou não. E quais são os mais adequados para cada mulher. E quais são os mais adequados para cada mulher. Muito bem, o nosso tempo acabou assim completamente mesmo, mas eu com essa criancinha aqui, que se chama Stefan no colo, filho da Lívia, eu quero fazer já uma promessa que nós vamos fazer um outro canal livre para discutir depois do parto, mas assim, no minuto seguinte depois do parto, para a criança e para a mãe, que é a questão da depressão da mãe, que é a questão... das inseguranças todas que a mãe tem no lidar com a criança, ao mesmo tempo da vida da criança, aí a Leonilde tem que vir, porque se ela vê humor nessas coisas todas, eu quero saber do que ela acha graça e quais são as dificuldades. Para você que está em casa, boa noite, espero que a gente possa ter contribuído aqui com esse programa sobre maternidade, sobre parto. Até amanhã com mais um Canal Livre, hein?